Vamos explorar a vida e o legado de Charlton Heston e Lydia Clark, incluindo como Heston se tornou um ícone do cinema épico, até a luta final contra o Alzheimer que enfrentaram juntos. Exploramos Heston, Lydia, política, arte, amor e legado. Sua evolução política e a devoção inabalável de Lydia ao seu lado. Também nos aprofundaremos nas realizações artísticas de Lydia como fotógrafa e atriz e como o amor deles marcou uma história que transcendeu a tela. Venham comigo para descobrir desde os primeiros passos até os últimos dias e o legado que ambos deixaram. Número 1. Os primeiros anos de Charlton Heston. John Charlton Carter, mais conhecido como Charlton Heston, nasceu em 4 de outubro de 1923 em Wilmette, Illinois. Desde muito pequeno, Charlton viveu uma infância marcada por mudanças importantes, começando pelo divórcio dos pais quando ele tinha apenas 10 anos. A separação de Leila Charlton e Russell Whitford Carter foi um evento que deixou uma marca profunda em Charlton e em seus irmãos mais novos, Leila e Allen. Após esse evento familiar, a vida do jovem Heston mudou radicalmente quando sua mãe decidiu se casar novamente. Esse segundo casamento trouxe estabilidade à vida de Charlton e sua família. E também um novo sobrenome, Heston, o sobrenome de seu padrasto. A vida em Wilmette era bem diferente do que seria no futuro glamuroso de Hollywood. Durante esses anos de formação, Charlton viveu uma infância relativamente modesta. No entanto, esse ambiente simples foi o terreno fértil ideal para o desenvolvimento de sua imaginação. E o mais importante, de sua paixão pelo teatro. A família viveu em Street, Harlem, Michigan. Era mais tranquilo que Wilmette. Charlton desenvolveu sua observação do mundo. Eles ofereciam um ambiente tranquilo em comparação com os subúrbios de Wilmette. Aqui, Charlton começou a desenvolver sua capacidade de observar o mundo. E sem saber, ainda, a se formar como o grande intérprete que viria a ser mais tarde. Um dos pontos-chave da sua adolescência foi seu retorno a Wilmette, onde adotou formalmente o sobrenome de seu padrasto, e começou a estudar na New Trier High School, em Illinois. Foi nesta prestigiada instituição que Charlton teve seu primeiro encontro formal com o teatro. A New Trier High School, conhecida por seu grande foco nas atividades extracurriculares, incluindo o teatro, foi o lugar onde Charlton descobriu seu amor pela interpretação. Naquela época, um jovem Heston decidiu se juntar ao programa de teatro, onde aos poucos foi se apaixonando pela magia da atuação. A primeira vez que Charlton sentiu o verdadeiro poder do palco foi durante a interpretação do papel principal em uma adaptação cinematográfica. Amateur de Pierre Dant, uma obra de Henrik Ibsen. Esse projeto, embora modesto e feito em 16mm, foi fundamental na carreira de Heston. Dirigida por David Brad, o filme permitiu a Heston experimentar em primeira mão a exigência de ser o protagonista e, mais importante ainda, começar a acreditar que atuar era mais do que um simples passatempo. Esse foi um dos momentos decisivos na vida de Charlton, pois lhe mostrou um possível caminho para uma carreira profissional no mundo do entretenimento. Paralelamente à sua experiência escolar, Charlton participava ativamente do teatro comunitário de Vinette, conhecido na época como o Sindicato de Dramaturgos de Vineca. Essas experiências teatrais não só lhe deram a oportunidade de aprimorar suas habilidades de ator, mas também o conectaram com outros aspirantes a atores que compartilhavam sua paixão. Através dessas colaborações, Charlton foi desenvolvendo sua técnica, e a cada peça, ele consolidava seu desejo de se dedicar ao teatro de forma profissional. O talento inato de Heston não passou despercebido. Profeta, conseguiu uma bolsa para estudar teatro na prestigiada Universidade Northwestern. Assistir a esta instituição foi crucial para seu desenvolvimento artístico, já que lhe deu a oportunidade de participar em produções universitárias que lhe permitiram aprimorar suas habilidades no palco. Embora seus estudos universitários tenham sido interrompidos pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, durante aqueles anos na Northwestern, Charlton havia conseguido algo muito mais importante. Ele havia traçado um caminho claro para seu futuro. Como ator, o teatro, até aquele momento, era tudo o que eu conhecia. No entanto, o conflito mundial o obrigou a fazer uma pausa em seu sonho artístico. Em março de 1944, Charlton Heston se casou com Lydia Marie Clark, uma colega de estudos na Northwestern, que se tornaria não só sua esposa, mas também seu maior apoio ao longo de sua carreira.
Pouco depois do casamento, Heston se alistou no exército dos Estados Unidos, onde serviu por 2 anos como operador de rádio e artilheiro aéreo em um bombardeiro. Mitchell. Durante esses anos de serviço, a distância e a incerteza marcaram sua vida. Mas seu amor pelo teatro permaneceu inabalável. Essa fase inicial da vida de Heston é marcada por desafios pessoais e a descoberta de sua verdadeira vocação. Desde a infância em Illinois até os palcos da escola secundária e da universidade, Carlton foi construindo passo a passo o caminho que o levaria a se tornar uma lenda de Hollywood. Número 3. A ascensão à fama de Carlton Heston. No começo dos anos 50, Carlton Heston estava à beira do que seria uma das carreiras mais brilhantes e prolíficas da história de Hollywood. Embora seus começos tenham sido marcados pelo teatro e pela televisão, seria o cinema que o catapultaria à fama internacional. Sua primeira grande oportunidade no mundo do cinema chegou em 1950 com o papel principal em Dark City, um filme de noir produzido por Raul B. Wallace tinha só 26 anos. Mas sua presença imponente na tela e seu talento natural fizeram com que Hollywood colocasse os olhos nele. Mas foi em 1952 que a carreira de Heston deu uma virada definitiva rumo ao estrelato. Escolheu Brad Braden. DeMille o escolheu para interpretar Brad Braden, o diretor do circo, no maior espetáculo do mundo. O filme foi um sucesso absoluto, ganhando o Oscar de melhor filme, e se tornou o longa-metragem mais lucrativo daquele ano. A atuação de Heston, com seu carisma e força, foi fundamental para o sucesso do filme, consolidando sua reputação como um ator capaz de carregar grandes produções nas costas. A partir desse momento, sua carreira não parou de subir. Em 1956, Heston foi escolhido para interpretar Moisés na épica bíblica Os 10 Mandamentos, também dirigida por DeMille. Esse filme foi um verdadeiro fenômeno cultural e uma das produções mais monumentais da história do cinema. DeMille, conhecido por seus cenários elaborados e efeitos especiais inovadores, viu em Heston não apenas um ator, mas um Moisés de carne e osso, especialmente por sua semelhança física com a famosa estátua de Michelangelo. A interpretação de Moisés não só deu a Heston fama internacional, mas também o consolidou como um ator associado a personagens históricos e épicos. Sua atuação em Os 10 Mandamentos foi um testemunho de sua capacidade de encarnar personagens complexos, transformando Moisés de um príncipe egípcio a um profeta e líder hebreu. O filme foi um sucesso estrondoso de bilheteira e crítica, tornando-se um dos maiores sucessos de todos os tempos. Um dos momentos mais marcantes durante a produção de Os 10 Mandamentos foi a participação do filho de Carlton, Fraser Clark Heston, que interpretou o bebê Moisés. Esse detalhe pessoal acrescentou uma camada emocional única ao filme, já que pai e filho compartilharam a tela, criando uma conexão íntima entre a vida real e a ficção. Depois do sucesso monumental de Os 10 Mandamentos, Carlton Heston se tornou sinônimo de filmes épicos. Sua capacidade de dar a esses personagens uma gravidade e seriedade única o tornou o ator favorito para interpretações de grande envergadura. E seu próximo papel só confirmaria seu status como estrela de Hollywood. Em 1959, Heston foi escolhido para interpretar Judá Ben-Hur na épica homônima Ben-Hur, dirigida por William Wyler. Esse papel não só trouxe sucesso, mas também garantiu a ele um lugar na história do cinema. Inicialmente, vários atores importantes da época, como Marlon Brando, Burt Lancaster e Rock Heston, rejeitaram o papel. No entanto, quando Heston aceitou o desafio, ele o encarou com a mesma intensidade e compromisso que havia mostrado em seus trabalhos anteriores. A produção de Ben-Hur foi gigantesca, tanto em termos de orçamento quanto de escala. A famosa cena da corrida de quadrigas se tornou uma das mais memoráveis da história do cinema. E grande parte de seu sucesso se deveu à dedicação física e emocional de Heston. Sua interpretação de Judá Ben-Hur, um príncipe judeu que busca a vingança, após ser traído, ressoou profundamente com o público e a crítica. O sucesso de Ben-Hur foi sem precedentes. O filme arrasou nos prêmios Oscar, ganhando um total de 11 estatuetas, incluindo o prêmio de melhor ator para Carlton Heston.
Esse triunfo consolidou sua posição como um dos atores mais importantes de sua época e o transformou em uma figura icônica do cinema épico e histórico. Depois do sucesso de Os 10 Mandamentos e Ben-Hur, Heston ficou associado para sempre aos grandes dramas bíblicos e históricos. Sua presença imponente na tela e sua capacidade de dar humanidade a personagens tão grandiosos o tornaram indispensável nesse gênero cinematográfico. O público ia assistir aos seus filmes não só pelas histórias, mas também pela força que ele trazia às suas interpretações. Além do seu sucesso nas telonas, Heston também começou a ser reconhecido por sua voz poderosa e imponente. Seus discursos em público, assim como sua participação em diversas causas sociais e políticas, o transformaram em uma figura de peso, também fora do mundo do cinema. Ao longo de sua carreira, Charlton Heston conseguiu se tornar não apenas um ator talentoso, mas também um símbolo de força, integridade e compromisso, tanto na vida real quanto na ficção. Com Ben-Hur, Heston não só alcançou o auge de sua carreira, mas também deixou uma marca indelével na história do cinema. O filme continua sendo, até hoje, uma das produções mais premiadas de todos os tempos e um referencial indiscutível do cinema épico. Número 4. O reinado de Charlton Heston no cinema épico. Depois do enorme sucesso de Ben-Hur em 1959, Charlton Heston se consolidou como uma das grandes figuras de Hollywood. E seu nome ficou associado para sempre com os filmes épicos. Durante os anos 60, o ator continuou interpretando papéis de grande envergadura, consolidando seu lugar como o rei do cinema histórico. Não havia desafio grande demais, nem personagem mítico demais para Heston. E sua presença imponente na tela o tornava ideal para dar vida aos maiores heróis da história. Um dos primeiros papéis que ele interpretou depois de Ben-Hur foi o de João Batista no filme épico A História Mais Grandiosa Já Contada. 1965, dirigido por George Stevenson. Este filme, que pretendia ser uma representação abrangente da vida de Jesus Cristo, foi ambicioso tanto em sua escala quanto em seu propósito. Heston, que já havia demonstrado sua habilidade para interpretar personagens religiosos e bíblicos. Nos 10 Mandamentos, ele trouxe a João Batista a intensidade e a convicção que se esperavam dele. A interpretação dele como profeta, apaixonado e visionário, se encaixou perfeitamente com o tom solene e grandioso do filme. No mesmo ano, Heston assumiu outro papel icônico, o de Michelangelo em Agonia e a Êxtase, dirigida por Carter Reed. Neste filme, Heston dividiu a tela com Rex Harrison, que interpretou o Papa Júlio II. A trama girava em torno da tumultuada relação entre o artista renascentista e o Papa. Enquanto Michelangelo pintava o teto da Capela Sistina, a interpretação de Heston como o torturado e apaixonado Michelangelo foi profundamente convincente. Capturou tanto a grandeza do gênio artístico quanto o tormento interno que vinha com a criação de uma das obras mais famosas da história da arte. Heston foi capaz de dar a Michelangelo uma humanidade crua e visceral. E sua interação com o autoritário e exigente Papa, interpretado por Harrison, proporcionou um dos confrontos mais fascinantes na tela da época. Este filme foi mais uma demonstração da versatilidade de Heston, que não só podia interpretar figuras bíblicas, mas também a personagens históricos complexos, carregados de conflito interno. Nesse mesmo ano, 1965, Charlton também protagonizou o faroeste Major Dundee, dirigido por Sam Peckinpah. Embora este faroeste não tenha tido o sucesso comercial esperado na época e tenha enfrentado problemas de produção, a atuação de Heston foi uma das melhores do gênero. Ele interpretou o Major Dundee, um oficial de cavalaria da União que lidera uma missão para rastrear uma banda de guerreiros apaches durante a Guerra Civil Americana. Embora Major Dundee não tenha recebido grandes elogios inicialmente, com o tempo, o filme foi reavaliado pelos críticos. E a interpretação de Heston foi reconhecida por sua intensidade e seu compromisso total com o personagem. Os anos 60 foram testemunhas de um Charlton Heston completamente imerso no mundo do cinema épico e histórico. Enquanto outros atores da época buscavam diversificar seus papéis, Heston encontrou seu nicho e o explorou ao máximo. Sua altura, sua voz imponente e seu olhar penetrante o tornavam perfeito para interpretar personagens maiores que a vida.
Aqueles heróis imortais que pareciam transcender o tempo e o espaço. No entanto, embora fosse conhecido por seus papéis no cinema histórico, Heston também mostrou ser um ator versátil, capaz de se adaptar a outros gêneros. Em 1968, ele protagonizou Planeta dos Macacos, dirigido por Franklin J. Schaffner. Foi mudança radical em sua carreira. E embora o filme se passasse em um futuro distópico onde macacos inteligentes governavam a Terra, Heston trouxe a mesma seriedade e intensidade para seu papel de George Taylor, um astronauta humano que está preso neste mundo estranho. O Planeta dos Macacos foi um sucesso estrondoso, tanto nas bilheteiras quanto na crítica, e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Heston, longe de ficar preso apenas a papéis épicos e históricos, mostrou que também podia ser o rosto do cinema de ficção científica, um gênero que estava em alta na época. Sua interpretação do astronauta é icônica. O sucesso de O Planeta dos Macacos permitiu Heston explorar mais a ficção científica. Tudo isso se tornou uma das mais icônicas da história do cinema. O sucesso de O Planeta dos Macacos abriu as portas para que Heston continuasse explorando o cinema de ficção científica. Em 1971, ele protagonizou O Homem-Omega, uma adaptação cinematográfica do romance Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Neste filme, Heston interpreta Robert DeMille, um dos últimos sobreviventes de uma pandemia global que transformou os humanos em criaturas noturnas. Embora o filme tenha recebido críticas mistas na época, com o passar dos anos, se tornou um clássico cult, e a atuação de Heston como protagonista, solitário e valente, foi aclamada por sua intensidade emocional e sua capacidade de refletir as ansiedades sociais da época. Ao longo dos anos 60 e 70, Heston não só consolidou seu status como uma estrela do cinema épico e histórico, mas também se tornou uma figura-chave no cinema de ficção científica. Sua versatilidade e sua capacidade de interpretar tanto heróis históricos quanto personagens futuristas. Isso o transformou em um dos atores mais completos da sua geração. E embora os críticos às vezes o colocassem em certos gêneros, Heston mostrava constantemente que conseguia se adaptar a qualquer papel que lhe dessem, sempre com a mesma intensidade e dedicação. Número 5. Charlton Heston e seu ativismo político. Enquanto Charlton Heston continuava brilhando no mundo do cinema, sua vida fora das telas começou a tomar um rumo interessante em direção ao ativismo político. Ao longo de sua carreira, Heston se destacou não só como um ator versátil e comprometido, mas também como uma figura pública que se envolveu ativamente em causas sociais e políticas. No entanto, sua trajetória nesse âmbito foi marcada por uma evolução ideológica notável, passando de apoiar causas progressistas a se tornar um defensor proeminente do conservadorismo nos Estados Unidos. No final dos anos 50 e no começo dos anos 60, Heston era conhecido por sua inclinação a políticas progressistas. Em 1956, ele apoiou a candidatura presidencial de Adlai Stevenson, o candidato democrata, e também foi um defensor firme dos direitos civis. Durante esses anos, Heston usou sua plataforma como celebridade de Hollywood para apoiar o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, um tema profundamente divisivo na sociedade americana da época. Um dos momentos mais marcantes de seu ativismo foi sua participação na histórica Marcha em Washington em 1963, onde se juntou a outras figuras proeminentes de Hollywood como Sidney Poitier e Harry Belafonte, para apoiar as demandas de igualdade racial. Heston também fez parte do grupo que protestou contra a segregação em cinemas e restaurantes em Oklahoma, mostrando seu compromisso com a luta pelos direitos da comunidade afro-americana. Sua postura a favor dos direitos civis o alinhou com a ala progressista do Partido Democrata. E seu ativismo se destacou por um forte senso de justiça social. Como presidente do Sindicato dos Atores de Cinema entre 1966 e 1971, Heston foi um defensor vocal dos direitos dos trabalhadores na indústria do entretenimento. Durante seu mandato, ele defendeu a equidade salarial e a melhoria das condições de trabalho dos atores, mostrando sua capacidade de liderar não só no set, mas também no campo da política sindical.
No entanto, à medida que os anos 60 e 70 avançavam, as crenças políticas de Heston começaram a se transformar. Embora continuasse apoiando causas sociais, ele começou a se distanciar dos democratas liberais e a adotar uma postura mais conservadora. Em parte, influenciado pelo seu apoio à campanha presidencial de Barry Goldwater em 1964, essa inclinação para o conservadorismo foi se consolidando durante a década de 70 e em 1972. Heston apoiou Richard Nixon em vez do candidato democrata George M. Segover, marcando uma mudança significativa em sua ideologia política. Durante a presidência de Ronald Reagan, na década de 80, Heston se tornou um defensor firme das políticas conservadoras do governo. Ele apoiou publicamente Reagan em suas duas campanhas presidenciais e foi um orador destacado em vários eventos políticos conservadores. A relação dele com Reagan não se baseava apenas na admiração mútua, mas também em uma aliança de princípios que incluíam a crença na liberdade individual, no patriotismo e na defesa de um governo limitado. Um dos aspectos mais notáveis do ativismo de Heston foi sua postura a favor do direito de possuir armas de fogo. Um tema que o levou a se envolver profundamente com a Associação Nacional do Rifle, a NRA. Em 1998, Heston foi eleito presidente da NRA, uma posição que ocupou até o ano de 2003. Sua liderança dentro da organização foi vigorosa e apaixonada. E seus discursos em defesa da Segunda Emenda se tornaram momentos icônicos de sua carreira como ativista. Talvez seu discurso mais famoso tenha sido pronunciado na reunião anual da NRA em 2000, quando, levantando um rifle antigo sobre a cabeça, declarou: "Das minhas mãos frias e mortas", uma frase que se tornou um símbolo do compromisso inabalável de Heston com a defesa do direito de portar armas. Esse momento capturou a atenção tanto de seus seguidores quanto de seus críticos. E consolidou seu lugar como um dos defensores mais visíveis e vocais da Segunda Emenda nos Estados Unidos. No entanto, seu papel na NRA também o tornou uma figura polarizadora. Enquanto muitos admiravam sua firmeza e sua capacidade de articular claramente os princípios conservadores, outros o viam como uma figura controversa. Particularmente em um momento em que o debate sobre o controle de armas nos Estados Unidos se intensificava. Apesar das críticas, Heston nunca hesitou em seu compromisso com as causas nas quais acreditava e continuou usando seu status como celebridade. Para influenciar o discurso político e social do país, Heston também se envolveu nas guerras culturais, defendendo posições conservadoras. 50-92 onde defendeu posições conservadoras sobre temas como a correção política, a ação afirmativa e o papel da mídia. Em vários discursos e entrevistas, ele criticou o que considerava um ataque aos valores tradicionais americanos por parte da mídia e do mundo acadêmico, e defendeu um retorno aos princípios fundacionais do país. Ao longo de sua vida, Carlton Heston mostrou uma evolução ideológica significativa, mas sempre se manteve fiel aos seus princípios. Desde os seus primeiros dias como ativista progressista até o seu papel como figura central no conservadorismo americano, a sua influência foi vasta e duradoura. Seja na tela grande ou no palco político. Heston foi um defensor inabalável do que considerava justo, sem medo de enfrentar a controvérsia ou desafiar as opiniões populares. Número 6. A Batalha de Carlton Heston contra o Alzheimer. No final dos anos 90, Carlton Heston já era considerado uma lenda viva no mundo do cinema e uma figura proeminente na vida pública dos Estados Unidos. No entanto, uma nova batalha começou a desafiar sua vida. Uma muito mais pessoal e devastadora: o Alzheimer. Essa doença progressiva e degenerativa, que afeta a memória e outras funções mentais, mudaria drasticamente a vida de Heston e sua família, marcando o último capítulo da vida do icônico ator. Em agosto de 2002, Heston decidiu fazer algo que muito poucas celebridades de seu porte se atreveriam a fazer. Anunciou publicamente, por meio de uma mensagem gravada, que havia sido diagnosticado com sintomas compatíveis com a doença de Alzheimer. Esse anúncio chocou seus seguidores e o mundo do entretenimento em geral. Embora se soubesse que Heston havia enfrentado alguns problemas de saúde nos anos anteriores, poucos esperavam que o ator, que havia interpretado personagens tão heróicos e imponentes, enfrentasse um inimigo tão cruel.
O diagnóstico de Alzheimer foi um golpe devastador. Não só para Heston, mas também para sua família. Lydia Clark, sua esposa por mais de 6 décadas, esteve ao seu lado durante todo esse processo, oferecendo um apoio inabalável. A doença de Heston não afetou apenas sua capacidade de atuar e participar da vida pública, mas também foi um desafio emocional para aqueles que o cercavam. Conhecido por sua mente afiada e sua habilidade de memorizar roteiros extensos e complexos, a ideia de perder lentamente essas faculdades foi algo que afetou profundamente o ator. Apesar da gravidade da doença, Heston enfrentou seu diagnóstico com a mesma coragem e dignidade que o haviam caracterizado ao longo de sua vida. Em sua mensagem pública, deixou claro que, embora a batalha fosse difícil, não estava disposto a se deixar derrotar facilmente. Sua disposição em compartilhar sua luta pessoal contra o Alzheimer foi vista como um ato de coragem, e muitas pessoas o elogiaram por usar sua plataforma para conscientizar sobre uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ele havia lidado com problemas de saúde graves no passado. Em 1996, ele passou por uma cirurgia de substituição de quadril, uma operação significativa que o manteve afastado da vida pública por um tempo. 2 anos depois, em 1998, foi diagnosticado com câncer de próstata, uma batalha que enfrentou com determinação. Ele se submeteu a um tratamento de radiação que foi bem sucedido, e pouco depois, o câncer regrediu. No entanto, o Alzheimer foi uma batalha completamente diferente. Uma que não poderia ser superada por meio de cirurgia ou tratamento médico. Com o tempo, a doença foi avançando lentamente, e o estado de saúde de Heston começou a se deteriorar. Sua vida pública se tornou cada vez mais limitada. E em 2003, ele fez sua última aparição pública significativa na Casa Branca, onde recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honra civil dos Estados Unidos, das mãos do então presidente George Bush. Esse foi um momento profundamente emotivo para Heston e sua família, já que marcava o fim de uma era na vida de um homem que havia sido um titã, tanto no cinema quanto na política. À medida que a doença progredia, Heston passou a maior parte do tempo em casa, cercado por sua família. Lydia Clark, sua esposa e companheira de vida, se tornou sua principal cuidadora, demonstrando uma devoção e um amor inabaláveis. O casamento de Heston e Clark foi sua força. Foi uma fonte de força durante os anos mais difíceis da doença. Clark, que também era atriz e fotógrafa, havia se afastado da vida pública muito antes para se dedicar completamente à sua família e ao seu marido. Durante os últimos anos de sua vida, Heston raramente era visto em público. A família dele, sempre discreta, manteve sua privacidade, enquanto o mundo do entretenimento observava à distância o declínio de uma de suas figuras mais queridas. Apesar da natureza implacável da doença, os amigos próximos e colegas de Heston continuaram prestando homenagem ao seu legado e à sua contribuição para o cinema, assim como por sua coragem ao enfrentar uma batalha tão pessoal. No dia 5 de abril de 2008, Charlton Heston faleceu em sua casa em Beverly Hills, Califórnia, aos 84 anos. Embora a causa oficial de sua morte não tenha sido revelada, um mês depois, foi informado que ele havia sucumbido a uma pneumonia. Sua esposa, Lydia, estava ao seu lado no momento de sua morte. Como havia sido ao longo dos muitos anos de sua vida juntos, ele deixou para trás não só uma carreira lendária, mas também uma família profundamente afetada pela sua perda, incluindo seu filho Fraser Clark Heston e sua filha Hollywood Ann Heston. A morte de Heston foi recebida com uma avalanche de homenagens de figuras destacadas em todo o mundo. O presidente George Bush o lembrou como um homem de caráter e integridade, e de grande coração, destacando seu serviço ao país, sua participação no movimento pelos direitos civis e sua liderança na Associação Nacional do Rifle. Nancy Reagan, a ex-primeira-dama, também expressou seu pesar, descrevendo Heston como um herói tanto na tela grande quanto na vida, e lembrando com carinho seu apoio incondicional ao marido, o ex-presidente Ronald Reagan. Embora sua vida tenha sido afetada pelo Alzheimer, o legado de Charlton Heston vive nos filmes que protagonizou e nas causas que defendeu.
Nas causas que defendeu e na memória de quem o conheceu e o amou, sua luta contra a doença não foi apenas um lembrete de sua humanidade, mas também de sua força e determinação até o fim.